iniciando a conversa de redação. Participação do Júnior Moreira, da Edilene Lopes, direto de Brasília, e do cientista político Malco Camargo. Você, ouvinte Itatiaia, também pode participar, opinar pelo canal da Itatiaia no YouTube. Estamos transmitindo o Jornal da Itatiaia ao vivo também, a nossa programação jornalística e esportiva no canal da Itatiaia no YouTube. Vai lá, comente. Também faça o seu comentário pelo WhatsApp, 99996-7074. 99996-7074. Bom, Minas Gerais cobra imposto em cima da nova bandeira tarifária e conta de luz aumenta ainda mais, Júnior Moreira. Sou especialista em finanças, em tributação, mas eu tô achando que tá bem legal esse negócio. Você cobra o imposto em cima da energia elétrica que você consumiu, aí tem uma tarifa extra e vai ICMS em cima ali também. Bom dia. Bom dia. Eustáquio, o espanto que você tem é o mesmo que eu tenho, né? Não é meio esquisito isso não, a palavra é sacanagem, né? Porque no caso que a reportagem analisou, o apartamento gastava lá um valor e tal, e aí tem uma taxa extra de R$9, 9 e pouco, que vai passar para 14, né? Tem esse detalhe, a gente já tá nela agora, né? Que vai cobrar o mês que vem. De R$9, quando você coloca 30% do ICMS, que é uma das cargas mais altas no Brasil, é a carga de ICMS aqui de Minas Gerais, que é um produto, gente, básico, né? Não dá para cobrar um ICMS tão alto assim de um produto básico como esse. Aí você cobra o ICMS em cima de uma taxa extra. Na hora que eu ouvi isso, falei, gente, não é possível, isso deve ser mentira. Eu preciso analisar isso melhor, né? Aí eu fui pegar minha conta e falei, uai, não é que eu tô sendo roubado também? Porque é roubo, não é possível. Você cobrar em cima de uma taxa extra um imposto que já é cobrado em cima do valor da conta, que é, enfim, o ICMS é um imposto que cobra sobre os serviços, né? A taxa extra não está te entregando nenhum serviço, pelo contrário. É esse o detalhe da coisa. O ICMS é um imposto sobre serviço, concordo com ele, precisa existir, porque os estados estão todos quebrados. Agora, você cobrar um imposto sobre um serviço que você não recebe, pelo contrário, que é uma ajuda que você está dando para tentar resolver o problema de incompetência do governo federal, não só desse, mas dos outros passados também, que não investiram em energia elétrica, né? Nós temos 77 deputados lá na Assembleia. Será que a gente não consegue para pegar esse assunto e levar ele para frente? Para chegar para o Zema e falar, secretário de Fazenda, olha aqui, olha o que eles estão fazendo, estão cobrando um imposto sobre serviço sobre uma coisa que não é serviço. Exatamente. É um absurdo. Eu fico até meio sem palavras, Eustáquio, porque tem algumas coisas aqui no Brasil que são tão absurdas, mas tão absurdas, que a gente olha e fala assim, não, é mentira, é fake news, tem que observar. Aí, ouvinte, pega a sua conta e dá uma olhada lá. Sabe aquela taxa extra que estava mais ou menos R$9? Ela passou para mais de 15 por causa desse imposto. Eu acho que o Júnior Moreira falou tudo em Malco Camargo, porque a cobrança, o ICMS significa Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. A taxa extra chamada escassez hídrica não é serviço. Não é serviço e não é mercadoria. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar conversando com essas pessoas de manhã, exatamente pela qualidade da argumentação que vem aqui. O Júnior foi em cima do ponto, né? O imposto ICMS taxado sobre o valor geral da conta e não sobre cada um dos seus itens específicos não justifica de forma alguma. Eu estava lembrando aqui, tem um ditado que fala: o último a sair, apague a luz. Neste caso não será possível, porque a luz será cortada antes do último a sair, porque está ficando insustentável pagar a conta de luz. O Júnior falou também dos 77 deputados na Assembleia, se não há nenhum que possa fazer alguma coisa. Eu lembro que tem uma família do Triângulo Mineiro que tem deputado federal, deputado estadual, Vereador na cidade, que toda a campanha é em cima de baratear a conta de luz. Faz anúncio no jornal, etc., sempre com essa bandeira. E o resultado, até então, foi nenhum desse tipo de atuação. Ô, Edilene, toma uma providência aí em Brasília, você dá uma sacudida nesses deputados, nossos senadores aí, porque não tá dando não, mãe. Ô, Eustáquio, deixa comigo, é isso mesmo, o Júnior tá correto, né? Fiscalizador, e alguém tem que dar conta disso, né? Porque é simplesmente absurdo. Agora eu queria pontuar uma questão aqui, porque o Estado vem alegando a crise financeira, mas teve um aumento muito grande de arrecadação em função do aumento do combustível e da energia elétrica, porque a incidência do ICMS sobre esses serviços e o valor está altíssimo, com isso a arrecadação do governo também aumentou. Isso significa que o governo do Estado pode sair das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal em breve,
breve, daqui a pouco volta à sua vida financeira, ainda com crise, mas normal, podendo, por exemplo, conceder reajustes que são reivindicados, ou seja, daqui a pouco essa argumentação da restrição da lei de responsabilidade fiscal acaba, justamente por causa desses aumentos que está todo mundo pagando e dessa incidência do ICMS, nesse caso aí, parece que arbitrária de fato, e alguém tem que ver isso, né, Eustáquio? Aqui você pode deixar que eu cobro. Dá uma sacudida aí. Ó, e o espaço está aberto para os parlamentares aqui, porque a gente está cobrando deles, né? Que não tomaram providência. Eu recebi uma mensagem aqui do deputado André Quintão, do Partido dos Trabalhadores, dizendo que ele já apresentou um requerimento cobrando explicações da CEMIG. Se outros também tomaram providência ou vão tomar, o espaço está aberto aqui. Eustáquio, ele me mandou uma mensagem agora falando, acabei de mandar essa mensagem para o Eustáquio. Me mandou aqui agora. Eu recebi uma mensagem também de um outro deputado aqui, quando eu comecei a falar, eu acho que vale a pena trazer, porque é um outro lado da nossa discussão aqui. O deputado, não vou citar o nome dele, porque ele não falou se podia ou não, mas ele disse assim, é triste, é duro, mas é a lei. O ICMS incide sobre a tarifa de energia elétrica e as bandeiras da ANEEL não são impostos, são tarifa, que é justamente sobre o que o ICMS incide. O que ele está querendo explicar? Ele está falando que a lei é assim, que o governo, que a CEMIG não está contra a lei, não está fora. Eu até contra-argumentei aqui enquanto os meus colegas estavam debatendo, se é a lei, a gente precisa mudar essa lei. Então a bola está com os deputados e eles precisam fazer alguma coisa, né? Bom, e por falar em nosso bolso, né? O dinheiro que sai do nosso bolso igual um ralo sem fundo, a alta dos combustíveis e do gás de cozinha vira debate no plenário da Câmara. Com o agravamento da seca, Malco Camargo, os alimentos vão ficar ainda mais caros. A gente não vai ter mais como pagar nada nesse país, a gente vai à falência. O que a Câmara está fazendo é trazendo para si um debate que não pode ficar só na mão do Executivo. É a mesma coisa que nós estamos dizendo sobre a tarifa de energia elétrica, né? A questão do petróleo, né, também tem que ser debatida no Congresso, também tem que ser debatido porque os parlamentares podem sim contribuir para encontrar uma solução. Não há dúvidas que, assim como no caso da CEMIG, no caso da Petrobras também, a política não pode continuar como está. Está insustentável para o trabalhador brasileiro. Oi, Edilene Lopes, nós vamos à falência, hein? Pois é, Eustáquio, eu tinha dito isso agora na coluna Em Cima do Fato. Qual que é a grande diferença em relação à política da Petrobras anterior e à política atual? No governo da ex-presidente Dilma Rousseff, a Petrobras segurava um pouco o repasse dos preços internacionais para o consumidor, o que teria causado grandes prejuízos à empresa e economicamente é considerado não saudável. O que aconteceu nos governos Temer e Bolsonaro? Eles passaram praticando essa política de acompanhar os preços internacionais, repassando tudo para o consumidor. Não segurava, não retia, não tenta controlar de forma artificial a inflação. Significa que alguém tem que pagar a conta. E quem está pagando nesse caso somos todos nós, né, Eustáquio? Cada um de nós sentindo muito. O que o Arthur Lira quer chamando esse debate para a Câmara, que é a obrigação dele? Ele não quer ser corresponsável por esse desastre econômico que está acontecendo no momento. Então está chamando o governo federal para prestar as satisfações. Ele não dá andamento aos pedidos de impeachment, mas nesse caso da crise econômica está querendo descolar do governo federal para também não respingar nele. Ô, Júnior Moreira, a gente imaginou que os alimentos já estivessem num patamar elevado, né? Que não pudesse aumentar mais, mas vem mais aumento aí. Eustáquio, a situação é complicada, né? Eu queria focar um pouco nessa questão dos combustíveis, porque esse assunto tá tão polêmico, né? O presidente joga para cima dos governadores, os governadores agora entraram inclusive com uma ação aí, inclusive o governo de Minas nessa história também, para a Petrobras tirar uma propaganda que está rolando na internet, meio que também tirando o corpo fora. E hoje tem esse debate lá na Câmara que vai levar o presidente da Petrobras. Acho que primeiro a gente pode ficar de olho, porque o mercado vai responder muito mal a isso, né? A gente vai ver um dólar um pouquinho mais alto e também a bolsa caindo, pelo menos as ações da Petrobras, porque isso o mercado fica de olho, que é uma tentativa de interferência. Não tem muita solução, Eustáquio. A solução para o preço dos produtos, e aí eu entro em todos os produtos, alimentos, no preço do combustível aqui no Brasil, é política cambial. Enquanto o dólar não baixar, a gente não vai ter uma solução. E principalmente no preço do combustível. Você vai ver a composição do preço, barril do petróleo, que ontem fechou a $70, e o dólar alto, né? E a moeda, o real está muito desvalorizado em relação ao dólar, moeda que mais desvaloriza há um tempo. E aí a gente tem um problema fiscal no Brasil. Então, precisamos resolver o problema fiscal
para que o dólar baixe e, consequentemente, o combustível baixe e também os alimentos que são ligados à commodity abaixem também. Ou seja, Eustáquio, essa reunião de hoje não vai resolver nada, só vai deixar o mercado estressado e vai ajudar o Lira e alguns outros políticos a fazer campanha lá na Câmara Federal. Mas sabe o que me deixa triste mesmo? Eu estou até debatendo esse assunto, mas o que eu queria debater aqui no Brasil, e é o que o mundo está debatendo, é carro elétrico. É outra fonte de energia. Esse é um produto de curto prazo, é um problema de curto prazo, gente. Tudo bem. Mas, Júnior, com o preço da energia, como discutir o carro elétrico, nós não temos saída nesse momento. Olha para você ver a situação do Brasil. Mas eu não estou falando em curto prazo. Em curto prazo, nós vamos sim. De pé mesmo. Em curto prazo, sim. A gente tem um problema da energia e tem um problema também do combustível. Eu estou querendo dizer a longo prazo. Na próxima década, gente, nenhum país da Europa vai depender de combustível fóssil como a gente depende aqui, não. E eu não vejo ter uma discussão dessa no Brasil. E aí, a energia elétrica aqui no Brasil é caro, Malco Edilene, ouvintes do Conversa de Redação, porque ninguém pensou a longo prazo lá atrás. O que eu estou propondo aqui na minha discussão? É pensar a longo prazo. Como é que a gente vai mudar a nossa matriz energética para que a energia seja mais barata daqui a pouco? Ou pelo menos não dependemos tanto de São Pedro? Como que a gente vai fazer para entrar na esteira mundial de futuro com carros elétricos, com carros menos poluentes e não depender tanto também do combustível fóssil, do petróleo, né? Daqui a pouco o petróleo vai baixar porque ninguém vai querer lá na Europa. Então é um problema de curto prazo, é lógico que precisa ser discutido, mas acima de tudo é um problema cambial e um problema que a gente tem que discutir a longo prazo, porque senão daqui a pouco, há 10 anos, Júnior Moreira aqui caindo os dentes, velhinho, discutindo Conversa de Redação e falando mais uma vez que o petróleo está alto, que o petróleo está baixo, que a gente está poluindo demais, então precisamos pensar um pouquinho no futuro e a gente está deixando para trás essa história e discutindo coisas de muito curto prazo, por quê? Pensando nas eleições. Júnior, nesse sentido, Minas tem saído na frente, é protagonista na planta fotovoltaica, por exemplo, tem diversas em Minas Gerais avançando nessa questão da energia alternativa, mas a solução ainda é um pouco distante, né? Os parques estão sendo instalados, a utilização dessa energia é lenta, então vamos ver como é que isso tem um impacto daqui a pouco no consumo de energia no Brasil. Deixa eu pular um tema aqui lá pro nosso último, para ver como é que nós vivemos num país de muitas contradições e injustiças. A gente está falando de aumento da conta de luz, aumento dos alimentos, mas pacientes com diabetes voltam a relatar falta de insulina nos postos de saúde. Há algo absolutamente básico, meu querido Malco Camargos. Né? Insulina, seringa e teste é item de sobrevivência para o diabético, né? Algumas farmácias, inclusive, já subsidiam, já vendem isso mais barato na estratégia de atrair os diabéticos para poder vender outras coisas que são mais caras, uma vez que o diabético depende do consumo disso diariamente. Agora, nem todos podem pagar e é dever do serviço público, é dever da saúde pública garantir esses insumos básicos que dependem o diabético. E importante, ao não usar a insulina, vem várias outras complicações. O que é barato pode sair muito caro para o Estado com esta omissão. E quando não é falta de insulina, é falta daquela fitinha, né, Edilene Lopes, para medir a glicose do diabético. Exatamente, Eustáquio, é inaceitável a falta desses insumos que são básicos da saúde. E aí agora eu vou dar uma de Júnior Moreira e vou puxar para uma reflexão mais ampla. A qualidade de vida no Brasil é muito ruim, tem muitas pessoas doentes e com comorbidades. A vacinação da Covid-19 mostrou isso, o número de pessoas que foram atendidas de forma prioritária, porque tem várias comorbidades, né? Aqui no Brasil, a gente, de forma geral, o trabalhador brasileiro, ele trabalha muito, ele ganha pouco e no fim das contas, ele não tem qualidade nenhuma de vida. Os alimentos agora estão caros, a gasolina está cara, ou seja, trabalha, pouco lazer, come mal e na ponta o gasto na saúde aumenta, né? Porque não tem prevenção nenhuma. A vida do brasileiro não é uma vida boa, então a gente tem que pensar nisso. E no fim das contas a pessoa fica doente e ainda não tem medicamento suficiente para atendê-la. É duro, hein, Eustáquio? Vamos fugir, meu filho, eu vou fazer igual o padre do balão, vou embora. Ô, Júnior Moreira, mas o imposto ele vem sempre em dia, né? Ele não atrasa para chegar, né? Pra gente pagar, o imposto de renda descontado na folha. Pelo contrário, né? Cobram até mais que devem cobrar. O IPTU chega bonitinho na nossa casa, o IPVA não pode atrasar. O que mais me deixa triste nisso tudo, Eustáquio, que por falta insulina é para quem precisa. Quem tem dinheiro vai na farmácia e compra. Essas pessoas que estão sem insulina é porque elas não têm outra alternativa.
porque paga uma conta cara, em cima da conta cara ainda tem um imposto que incide sobre uma coisa que não deveria incidir, né? É porque tem uma política cambial errada no Brasil, o preço dos produtos está lá em cima. É porque o diesel caro influencia lá na prateleira do supermercado. Então, é esse tipo de pessoa que está tendo dinheiro para mais nada, não tem dinheiro para comprar o remédio, porque o remédio é caro, e não consegue ter disponível. Aí você vai ver a nota do governo do estado, joga a culpa no Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde não mandou. E a distribuição dos prefeitos. Gente, algo precisa ser feito. O que pode ser feito? Mas admitiu que teve um problema ali, que demorou a chegar e tal. Gente, essa farmácia de Minas, uma que tem ali na Avenida do Contorno, é uma vergonha. Vocês já passaram lá de madrugada alguma vez? Passa lá. Pede o ouvinte para passar lá de madrugada. O Malco que gosta de correr, ele já deve ter passado correndo ali naquela região. Gente, tem uma fila. Não é possível que a gente não consiga um aplicativo para marcar um horário para as pessoas não ficarem ali naquela madrugada ao léu para pegar um medicamento. E quando acha o medicamento, que é o caso igual esse, né? Então, assim, o povo pobre aqui no Brasil sofre demais. E sofre demais porque os governantes não estão nem aí. Na época das eleições, a gente vai ver algumas sinalizações, depois volta tudo ao normal. E Malco, mais um ponto? É porque em alguns estados, Júnior, a entrega de medicamento é feita em casa, né? Não faz esse constrangimento e, de fato, a fila ali é sempre enorme. É uma tristeza ver a batalha do cidadão brasileiro, ou do cidadão belo-horizontino e mineiro para sobreviver hoje. E quando ele enfrenta a fila e chega lá, não existe o medicamento. É brincadeira, não é? Ô Edilene, projeto que acaba com a BH Trans avança na Câmara Municipal da capital mineira e auxílio emergencial de Belo Horizonte começa a ser analisado hoje. Eustáquio, essa CPI da BH Trans, eu estou acompanhando aqui à distância, está surpreendente, em cada dia uma coisa inimaginável. Esse projeto deve ir a segundo turno, pelo que eu conversei com os vereadores, já em outubro, e vai junto com o auxílio emergencial, que a previsão é que seja aprovado hoje por unanimidade na Câmara Municipal. Vamos ver se com a mudança da BH Trans, a nova estrutura, de fato as coisas funcionam e o trânsito funciona em Belo Horizonte, né, Eustáquio? Porque é o caos completo. Essa é uma grande diferença entre Brasília e Belo Horizonte. Vai adiantar, Malco Camargo, acabar com a BH Trans para melhorar os contratos, melhorar o trânsito, o transporte coletivo e esse auxílio emergencial? Uma certeza nós já temos, né? Com o fim da BH Trans atualmente, o poder municipal vai poder voltar a autuar os motoristas de Belo Horizonte, ou seja, o poder de multa volta com a nova estrutura. As outras, a revisão dos contratos, a discussão sobre todos esses achados que a CPI está mostrando, alguns tristes achados, né? Ontem, inclusive, acharam uma caixa de documentos que estava perdido sobre uma licitação, que chegou na última hora na empresa, traga por um funcionário, provavelmente estaria guardado em algum lugar que não dentro da instituição, o que é muito estranho. Vai mostrando que a casa tinha muitos problemas. Agora, a nova casa, né, essa nova formato, essa nova empresa gestora do público, esse novo órgão público agora que vai gerir, tem que ter uma atitude completamente diferente, não só da BH Trans, mas de todas as anteriores, porque parte dos contratos que estão sendo revelados com os mal feitos, parte dos documentos que estão chegando, nem é do tempo da BH Trans, ou seja, o problema estrutural do transporte já persiste há muito tempo. Júnior, adianta acabar com a BH Trans e auxílio emergencial cabe aqui em Belo Horizonte? É preciso? Eustáquio, o auxílio emergencial é uma medida bacana, apesar de eu achar um pouco eleitoreira, mas de qualquer maneira as pessoas precisam, né? Aquele projeto que a gente fala assim, poxa, é meio eleitoreiro, mas as pessoas precisam. Sobre a BH Trans, só se acontecer um tsunami lá na Câmara dos Vereadores para que ela não seja aprovada em segundo turno. Os vereadores querem, o prefeito quer, o presidente da BH Trans quer. Então a BH Trans vai acabar. A partir daí é pensar, será que isso vai funcionar mesmo? Será que essa nova autarquia aí vai ajudar, ou essa nova secretaria, enfim, essa nova superintendência vai mudar alguma coisa? Eu pago para ver. Acho que a gente não vai ver uma mudança tão rápido assim não, mas tomara que ela aconteça. Sinal eletrônico da Itatiaia vai marcar 9 horas em ponto em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta terça-feira. Ótimo dia a todos!